antes da vinda gloriosa do Senhor, a igreja vai passar pelos mesmos passos de Jesus. Aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer com a igreja. E a igreja, você sabe, não é uma coisa abstrata. A igreja somos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, bem-vindo, bem-vinda. No Antigo Testamento, Deus falava ao seu povo por meio dos profetas. Porém, nesses últimos tempos, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem falado por meio da sua mãe, a Virgem Maria. Porém, no geral, nós católicos não temos dado a devida atenção à mensagem que Nossa Senhora tem transmitido. Basta a gente observar a Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que Nossa Senhora alertou aos cristãos e pediu que se voltasse à oração, à penitência. E isso não aconteceu. Padre Jonas passou toda a sua vida nos alertando e nos preparando para os tempos de tribulação. E dizendo ele que os sinais mostram que nós somos essa geração da grande tribulação. Porém, no tempo em que Padre Jonas falava essas coisas, havia ainda uma certa calmaria. Podemos dizer, os sinais não eram tão evidentes para aqueles que estavam desatentos. Padre Jonas, em 2017, chegou a dizer que a igreja ia fazer o caminho de Jesus. Qual foi o caminho de Jesus? Primeiro, está em meio ao povo, na multidão. Veja que aconteceu a sua entrada triunfante em Jerusalém e chega o tempo em que ele é crucificado, mas que ele ressuscita ao terceiro dia. E o Padre Jonas diz em 2017 que a igreja fará esse caminho. Não tem como não fazê-lo. Que para a igreja chegar à glória, primeiro ela vai passar pelo caminho de cruz que Jesus passou. Estamos em 2022 e agora os sinais são mais evidentes de tudo aquilo que Padre Jonas nos alertava, de tudo aquilo que Nossa Senhora tem falado nas suas diversas aparições. Mas é como que nós estamos adormecidos. Irmãos, o Senhor fala em Mateus 24, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. E aqui eis o ponto principal dessa minha breve colocação, que é aquilo que Padre Jonas falou em 2017, que nós precisamos nos preparar de um modo ainda mais intenso para quando chegar a grande tribulação, não nos escandalizarmos, não ficarmos desesperados, irmãos, mas nos mantermos na sã doutrina. Observe que Jesus alertou, surgirão falsos cristos. Ele não disse assim, surgirão falsos sábios, falsos evangelistas. Não, falsos cristos. Nós precisamos, de fato, nos adentrar muito mais à sã doutrina, ao conhecimento do catecismo da Igreja Católica, fortalecer a nossa fé com alimento sólido para que a gente possa entender, discernir, saber compreender as coisas, os acontecimentos e nos mantermos firmes na verdadeira fé. Vê que Deus usa muitas maneiras para conquistar a nossa atenção e para a gente perceber que está acontecendo algo de diferente, que estes tempos não são só mais um tempo igual aos outros, é um tempo em que algo está acontecendo do ponto de vista espiritual. Em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: pois virá tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, suporta o sofrimento. Então, nós somos chamados a uma sobriedade nesse tempo.
Será que eu estou de fato me preparando, me aprofundando na sã doutrina? Amados, é muito próprio de nós, seres humanos, querermos fugir de certos assuntos, principalmente assuntos escatológicos. Sempre damos um jeito de nos distanciar deles. Às vezes escutamos alguma pregação que fala sobre os sinais dos tempos e a gente fica pensativo por um momento. Depois a gente volta à nossa normalidade. Amados, é claro que essa minha partilha não tem como objetivo causar angústia, nem medo, nem preocupação em nenhum coração, mas justamente aquilo que Padre Jonas fala, que o repuxo dos fins dos tempos será grande. Logo, o nosso aprofundar-se na doutrina deve ser mais intenso. Aprofundar-se no que diz o catecismo, no que diz o magistério da igreja, deve ser com muito mais dedicação. Nós precisamos, de fato, amados, nos preparar para esses tempos que estão acontecendo. Nos preparar não só no sentido espiritual, mas também no sentido material, porque a gente sempre encara os assuntos escatológicos como uma coisa que faz de conta que vai acontecer. Padre Lara, em 2021, ano passado, disse para nós: para quem quer crer, os sinais são suficientes. E, portanto, eu penso que os sinais são bastante evidentes e, como digo, as mensagens de Nossa Senhora ajudaram-me a reconhecer com muita clareza todos esses sinais, né? Dentro da Igreja, a grande confusão. Em Akita, em Garabandal, Nossa Senhora falou de que haviam de vir tempos em que havia bispos contra bispos, cardeais contra cardeais, e agora está acontecendo, não é? Para quem acredita, é fácil reconhecer os sinais. Para quem não quer aceitar, nem os sinais que há, por mais vulcões que explodam e terremotos, não, está tudo bem, está tudo bem. Sempre houve, não é? Hoje, em 2021, os sinais são cada vez mais fortes. Eu acho que é como aumentar o volume, a intensidade dos sinais. Em Mateus 24, 24, pois hão de surgir falsos cristos. A palavra vai se cumprir, irmãos, a gente querendo ou não. Por mais que a gente queira fugir desses assuntos, tudo irá se cumprir. Irão surgir os falsos cristos, os falsos profetas. E o conhecimento que eu tenho da doutrina é suficiente para identificar o falso Cristo? Durante toda a minha vida, Mateus 24 muito me chamou a atenção, mas chegou um tempo que eu percebi que parte do que está escrito ali se refere à destruição de Jerusalém, mas não é só. Tem outra parte que se refere à segunda vinda de Cristo aos fins dos tempos, e nós somos chamados a nos preparar para aquilo que Padre Jonas chama o grande repuxo dos fins dos tempos. E eu fico me questionando: Jesus, até que ponto eu não te negarei? Até que ponto eu permanecerei firme na sã doutrina? Prepara-me, Senhor, e me ajuda a preparar a outras pessoas. Dom Viganò chega a dizer para nós que é um grande erro acharmos que é normal o que está acontecendo nesse tempo. Parece que, para mim, é evidente que o fim dos tempos está agora se aproximando diante dos nossos olhos. Vem a pandemia e a gente cria uma falsa ilusão. Logo vai passar. Vem a carestia e a gente cria uma falsa ilusão. Logo vai passar. Vem as guerras, os terremotos, e a gente continua distraídos, ou pelo menos com uma preparação insuficiente para aguentar os tempos difíceis, os tempos de cruz. Porque ser cristão, ser católico, enquanto a igreja tem uma certa aceitação, popularidade, isso é fácil, mas quando a igreja começa a caminhar em direção à cruz, aí a coisa muda.
a coisa fica diferente quando nosso Senhor Jesus Cristo fala que esses falsos cristos, falsos profetas, se possível enganarão até mesmo aos eleitos. Que a gente não caia na autossuficiência de dizer: eu estou fora desse risco, estou muito seguro com relação à sã doutrina, estou preparado para o que der e vier, para esses solavancos de que Padre Jonas fala. Mas que a gente diga: Senhor, eu preciso tomar a sério os sinais dos tempos, o que está acontecendo nesse tempo. Eu preciso levar a sério o que Nossa Senhora tem pedido, que intensifiquemos as orações, o Santo Rosário. As nossas armas que devemos pegar nesse tempo são essas, as práticas espirituais. E lembrar que Nosso Senhor Jesus Cristo disse: convertei-vos e crede no Evangelho. O que devemos fazer nesse tempo? Primeiramente, de mais urgente, nos convertermos, buscar a verdadeira conversão e crer firmemente no Evangelho, na sã doutrina da Igreja Católica. Quanta gente adormecida! Não sou eu que estou dizendo isso, mas os nossos bispos estão falando. Quanta gente se encontra num estado de dormência espiritual. E nós somos chamados a primeiramente nos sacudir e depois sacudir a esses irmãos. Se você conseguir acordar uma alma e ela for salva, a sua missão foi ganha. A minha missão valeu, porque Deus espera isso de nós, sejamos uns para os outros. Justamente o que acontece é aquilo que aconteceu lá no dilúvio, em que estavam bem tranquilos, comiam e bebiam. E será que isso não está acontecendo conosco? Por exemplo, eu escuto uma pregação sobre assuntos escatológicos, sobre finais dos tempos, e eu fico mexido com aquela pregação, mas passa algumas horas, passa alguns dias, e eu volto à minha vida normal. Volto a dizer, o objetivo desse vídeo não é que a gente viva com medo, não, pelo contrário, é para termos confiança plena em Jesus Cristo, é para confiarmos na sua misericórdia, mas para levarmos a sério, meus irmãos, observar os sinais dos tempos e de fato pegarmos as nossas armas espirituais, nos prepararmos para esse caminho de cruz que a igreja começa a fazer, e as palavras de Deus vai sim se cumprir. Não adianta a gente ficar com uma falsa ilusão. Nos preparemos, lutemos em prol de que outras pessoas também se despertem, se acordem. É tempo de tocarmos o sino, de alertarmos a tantos irmãos que estão adormecidos, para que também se acordem. E, sobretudo, caminhar na vida de oração. Aquele que está com a sua vida de oração permanece sereno em Jesus Cristo. Até chega o momento de fazer aquilo que Jesus fez. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo, pela força e graça de Deus, a gente diz que não seja feita a nossa vontade, mas a tua. De fato, o que está escrito vai se cumprir. Prepara-nos, Senhor, e que estejamos unidos a Cristo, corações serenos e confiantes. Aquele que está dentro do coração de Jesus, dentro do coração da Virgem Maria, não pode estar desesperado. Eu sei que a gente sofre com o sofrimento dos outros, porque nós temos compaixão de tantos irmãos que sofrem pelo mundo inteiro, sim, mas orar por eles, interceder, sentir em alguns momentos de oração a dor deles, mas não ficar desesperados. Não podemos nos desesperar e dizer: Maranatá, vem Senhor Jesus. É verdade que se fala, Padre Lara fala de um tempo em que o Imaculado Coração de Maria triunfará, mas antes disso virá a grande tribulação. Assim também fala Padre Jonas. E nós precisamos estar preparados para essa grande tribulação e aguardar o triunfo do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Deus seja louvado. Eu quero aproveitar para pedir que você compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Aproveite também, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque isso nos ajuda a evangelizar. Um abraço, Deus nos abençoe.
Eu sou chamado, Senhor, a habitar a terra nova. Senhor, se eu morrer até lá, eu quero terminar a minha vida forte e firme, Senhor, para depois ressuscitar e fazer parte da humanidade nova. Se eu chegar até esses últimos tempos, Senhor, eu quero ter firmeza e preciso conquistar essa firmeza agora para aguentar, Senhor, até o fim. Ser transformado e fazer parte da nova terra. Senhor, sela-me agora com o Teu Espírito. Pede do fundo do seu coração. Sela-me, Senhor, com o Teu Espírito Santo.